Salve, salve moçada! Sejam bem-vindos para a leitura de mais um capítulo do livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Hoje no capítulo 8, Aversão e Desprezo, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito destas emoções que são extremamente interessantes, muito comuns na nossa cultura de várias formas e ao mesmo tempo, interessantemente, são pouco exploradas. Então vamos lá. 30 anos atrás, descrevia a aversão como o gosto de algo que você pode cuspir. Mesmo a ideia de comer algo desagradável pode enojá-lo. Um cheiro que você quer impedir de entrar em seu nariz ou de provocar aversão. E, novamente, a ideia de como algo repulsivo pode cheirar produz uma intensa aversão. A visão de algo que você considera desagradável ao gosto ou olfato pode repugná-lo. Os sons poderão repugná-lo se forem relacionados a um evento abominável. E o tato, a sensação de algo desagradável como um objeto viscoso, pode enojá-lo. Então, não são apenas gostos, cheiros e toques ou a ideia, a visão, o som deles que podem produzir aversão, mas também as ações e aparências das pessoas ou mesmo suas ideias. Certas ações humanas também são repugnantes. Você pode ficar revoltado com o que uma pessoa faz. Uma pessoa que maltrata ou tortura um cachorro ou um gato pode ser um objeto de aversão. Então, a aversão é uma emoção extremamente interessante, por quê? Porque ela pode estar presente em muitas coisas. E isso daqui é uma construção, em parte da biologia, em parte social. Por quê? Porque ela tem um início nas questões biológicas, ou seja, o nojo, a primeira função do nojo é expelir algo tóxico. Então ela começa a partir do gosto do cheiro. Depois ela começa a ser associada com uma visão. Se eu como algo e esse algo é tóxico, eu olho para esse algo que eu comi e olhar para este algo já começa a me causar a repugnância. Se esse algo é um som, então esse som eu começo a associar com essa repugnância. E aí eu vou começando a associar várias coisas com este sentimento, com essa sensação. Tá? O psicólogo Paul Rozin, um homem especialmente apreciador da boa mesa, acredita que o âmago da aversão envolve um sentido de incorporação oral de algo considerado desagradável e contaminante. Ele descobriu que gatilhos universais mais potentes são os produtos corporais, fezes, vômitos, urina. Assim, é interessante porque a aversão ela surge como uma emoção distinta até algum ponto entre 4 e 8 anos de idade. Ele não surge como uma emoção distinta até esta idade. Tá? Há uma repugnância, uma rejeição em relação a coisas que têm gosto ruim, mas não aversão. Isso é muito interessante. Então veja, a repugnância, o nojo, ele é sentido desde muito cedo. Porém, a criação deste sentimento estruturado, ele acontece mais tarde. Por quê? Justamente porque demora um tempo para com que a pessoa consiga ter consciência de si, consciência das coisas que ela come e associar aquilo que ela come com um gosto ruim com uma visão, com um som, com um tato. Essa demora na espécie humana entre 4 e 8 anos de idade. E isso, gente, é interessante que vocês comecem a pensar, porque que coisas causam repugnância em vocês? E como foi criada a associação dessas coisas com o sentimento específico de repugnância? Essa é uma questão extremamente interessante e extremamente rica. Por exemplo, em termos de comportamento moral / político, muitas pessoas associam, por exemplo, conservadores com pessoas que têm medo de coisas novas. Isso não é verdade. O psicólogo Jonathan Haidt ele fala, inclusive, sobre isso. Os conservadores eles não pessoas que sentem medo em relação à novidade. O sentimento é mais relacionado à aversão. E por que a aversão? Porque é a percepção de que este novo pode trazer contaminantes que podem ferir, enfim, destruir o tecido social de alguma maneira. O oposto vale também para liberais. Não são pessoas que temem repressão. Eles sentem aversão em relação a isso. Então, a repressão, de alguma forma, entre aspas,
perda de liberdade de comportamento é sentida como algo tóxico. Isso são coisas extremamente interessantes. William Miller, em seu fascinante livro The Anatomy of Disgust, observa que não são apenas as crianças que são tão fascinadas pelo repugnante. A aversão possui uma sedução, uma fascinação que se manifesta na dificuldade de desviar nosso olhar de acidentes sangrentos. Esse mesmo autor diferencia o que denomina de aversão interpessoal da aversão básica. Então, a aversão básica seria essa relacionada a gostos. A aversão interpessoal, ele lista 4 grupos de gatilhos interpessoais aprendidos: o estranho, o doente, o desafortunado e o moralmente corrompido. Então, isso tem a ver com o que eu estava falando anteriormente. Os estereótipos os quais a gente associa com algo tóxico, o estranho. Eu não sei quem é ele. Ele pode trazer doenças. Ele pode estar trazendo algo inadequado para dentro da nossa tribo. E eu, quando falo tribo, eu sempre gosto de pensar as emoções. Não, a gente tem uma tendência de pensar em como as coisas são a partir do nosso ponto de vista atual. Eu gosto de pensar essas coisas em ponto de vista de escala geológica de tempo. Ou seja, a emoção do nojo, do desgosto, ela não nasceu agora em 2024, 2023. Ela nasceu há milhares de anos atrás. Então, aquela pessoa que surge do nada, sei lá da onde, não tinha celular, internet para verificar de onde é que essa pessoa veio, com certeza ela não chegou com um passaporte na nossa aldeia. Quem é ela? De onde ela veio? Ela tá saudável? Ela não tá? Ela come, não come? O que ela come? Eu não sei. Então, o estranho pode ser algo perigoso, pode ser algo que traz algo tóxico. Ou o doente por motivos óbvios, está doente, né? Tem um vírus, alguma coisa ali. E se a gente vai para esta época, onde as pessoas morriam um monte de gripe, simples resfriado matava às vezes uma vila inteira, uma pessoa doente era uma pessoa que botava todo mundo em risco. E o mesmo vale para o desafortunado. E aqui a gente já tem uma concepção mais estruturada. O desafortunado ele tem uma avaliação moral junto. Então, você é desafortunado, por quê? Porque tem algo negativo em você. Então, Deus não gosta de você, os deuses te desaprovam, você está com a pedra na cruz, e por isso você é desafortunado, você é uma pessoa que carrega coisas ruins contigo. Então, aqui a gente percebam que do doente para o desafortunado, nós já temos uma evolução moral que vem junto. Já tem uma construção cultural mais elaborada do que o doente. O doente é muito simples. Qualquer pessoa que vê alguém doente sabe que tem alguma coisa errada ali. Você não precisa ter uma moral construída, você não precisa ter um sistema de castas para você entender que uma pessoa doente traz algum perigo potencial de que você também se contamine. Já o desafortunado, você tem que fazer um esforço moral, um esforço cognitivo. E o moralmente corrompido, o próprio nome já diz, você tem todo um sistema moral estruturado para dizer que essa pessoa aqui foi corrompida. Muito bem. Nossos resultados sugerem que para os adultos é o interpessoal, em particular o moralmente repugnante, que eles consideram mais repulsivo em vez da versão básica. E é normal a gente ver isso. Então, nós adultos, a gente tende a sentir mais nojo quando a gente vê um comportamento do que exatamente quando a gente vê alguma comida ou algo repugnante. É mais difícil de lidar com uma pessoa com um comportamento inadequado, que a gente acha moralmente repugnante, do que com uma comida nojenta. Muito bem. E Miller mostra que é mais fácil incluir coisas ou ações em relação ao âmbito do repugnante do que excluir certas coisas ou ações desse arquivo. O que isso significa? Que com o tempo a gente tende a se tornar mais chato. Algo que todo mundo já sabe. Por quê? Porque a gente vai tendendo a incluir e não a excluir. Ou seja, tendemos a manter o nosso viés de percepção e de leitura do mundo. Tá? Além dos 4 tipos de aversão interpessoais descritos por Rosin, outro tipo, a aversão enfastiada, é sugerido pelos psicólogos John Gottman, Erica Wooding e Robert Levinson. A pesquisa deles merece atenção, pois são os únicos cientistas que mediram precisamente a expressão da emoção em uma das interações sociais mais importantes e emocionalmente carregadas, entre marido
e mulher. Surpreendentemente, a expressão de aversão da mulher direcionada ao marido durante uma conversa em que eles tentam solucionar um conflito prevê quanto tempo nos próximos 4 anos eles passariam separados. Então, o que é a aversão enfastiada? É aquele famoso... Tá lá a pessoa falando uma coisa assim, que é uma aversão. Tipo, ai meu Deus do céu. É uma aversão que considera aquele assunto tóxico, chato, que não, de novo essa coisa, ser de novo com esse... Né? Então, essa é a tal da aversão enfastiada. Né? E ela prevê com um grau, gente, de precisão, porque eu conheço os estudos do Gottman, o grau de precisão, né, disto é em torno de 95%. Ou seja, o olhinho para cima é um preditor muito forte de quando que o casal vai se separar e por quê. Miller observa que na intimidade baixamos o limite do que consideramos repugnante. A mesma suspensão da aversão ocorre entre pessoas com intimidade sexual. Um insight notável de Miller sugere que a função social da aversão não aparente de outra forma. A suspensão da aversão cria intimidade e marca o compromisso social. É assim, é óbvio. Você tá na fila do banco, alguém vem e te dá um beijo na boca. Né? Você tá com a pessoa que você ama, essa pessoa te beija na boca. Todos os dias, talvez. Então, colocar a língua dentro da sua boca, se você não tem intimidade com alguém, é algo repulsivo. Mas se você tem intimidade com esta pessoa, é algo permitido e muitas vezes desejado. O mesmo vale para o corpo. Alguém chega, você tá ali tomando um drink num bar, alguém vem, chega e passa a língua no teu pescoço. Né? Você taca o copo na pessoa. Agora, aquela pessoa com quem você está saindo especial vem, coloca a mão, né, nos teus olhos e dá uma fungada e uma leve tocada com a língua no seu pescoço. Ali você se derrete. Né? É delicioso. Isto é um demarcador claríssimo de intimidade. Então, a aversão, ela também tem esta função. Ela também cria essas conexões e desconexões entre nós. Tá? Muito bem. Ok, aqui. Para Nussbaum, as leis não deveriam se basear no que qualquer pessoa considera repugnante, sugerindo que deveríamos utilizar a indignação e não a aversão como base do julgamento legal. Indignação é um sentimento moral muito mais pertinente ao julgamento legal e muito mais confiável do que a aversão. Por quê? Porque ela contém um raciocínio que pode ser publicamente compartilhado e não realiza o movimento questionável de tratar o criminoso como um inseto fora da nossa comunidade moral. Então, uma característica importantíssima da aversão é que ela coloca aquilo que a gente percebe como aversivo num campo moral diferente, ou seja, o aversivo é tóxico. Para quem estuda a psicologia da moralidade, dentro da questão da santidade, a emoção do nojo e da aversão vai aparecer de forma muito marcante. Ou seja, aquilo que nós consideramos mal não é apenas um sentimento de medo, é um sentimento de aversão o que a gente carrega junto. Muitas das atrocidades cometidas, por exemplo, na Idade Média, em relação a bruxas, em relação a pessoas que eram consideradas satanistas, etc., não são tão devido à emoção do medo como a gente tende a acreditar, mas muito mais a emoção da aversão. A aversão carrega um potencial de destruição muito maior do que o do medo. Por exemplo, se você vê uma barata, você não tem muita... uma barata na tua cozinha, você não perde muito tempo pensando em matar. Talvez você seja uma pessoa que morre de medo de barata, você se afaste e quer que alguém mate, mas você não vai ficar questionando se deve ou não matar. Por quê? Porque a barata é um ser que a gente associa com contaminantes, com algo que é da ordem da aversão. Essa barata vai trazer doença. Essa barata vai fazer com que a gente fique doente. Então, destrua. Por quê? Porque isso causa algo tóxico na gente. O mesmo vale para esses comportamentos. E o mesmo vale para qualquer tipo de comportamento que segrega o bem e o mal.
O bem e o mal estão diretamente conectados à sensação daquilo que é nojento, daquilo que é repugnante vai nos causar algum tipo de mal por toxicidade, e daquilo que é bom. E o bom aqui é aquilo que vai trazer saúde, é aquilo que vai trazer vida para nós, é aquilo que vai fazer a gente crescer, é aquilo que vai fazer a gente, né, continuar vivo e bem. Então, é muito importante a gente aprender a fazer essas distinções. E o que o autor fala aqui é, a indignação, ela tem a ver com um raciocínio, né? Já a aversão, ela é algo um pouco mais visceral. Então, na opinião desse autor, essas coisas deveriam acontecer. Nem a empatia, nem a compaixão são emoções, que é algo interessante também. Elas se referem à nossa reação às emoções de outra pessoa. Na empatia cognitiva, identificamos o que o outro sente. Na empatia emocional, sentimos de fato o que o outro está sentindo. E na empatia compassiva, queremos ajudar o outro a lidar com a situação. O desprezo se relaciona à aversão, mas é diferente. Tá? Por que a gente está entrando nesse tema aqui? Então, diante da aversão, a gente quer destruir, afastar, eliminar, criar barreiras entre nós e aquilo que é considerado contaminante. No oposto, a gente cria empatia, a gente se conecta. O desprezo, ela é uma emoção que está conectada à aversão, porém, ela é um pouquinho diferente. Porque na aversão tem muito essa questão do nojo. O desprezo é um pouquinho diferente, nós vamos ver aqui. Ele só é vivenciado a respeito de pessoas ou ações, mas não em relação a sabores, cheiros ou toques. Ao não gostar de pessoas ou de suas ações por desprezo, você se sente superior, em geral moralmente, a elas. A ofensa delas é degradante, mas você não precisa necessariamente se afastar dela como faria na aversão. Aqueles que ocupam uma posição subordinada podem sentir desprezo em relação a seus superiores. O desprezo de baixo para cima permite que o inferior clame superioridade com respeito a um atributo específico. Então, o desprezo, ele está muito mais conectado a essa sensação de superioridade. Eu sou melhor do que você. Não necessariamente você é tóxico. Você só é inferior. Então aquela coisa de, você não necessariamente representa um perigo para mim. Você é só, você é tão, Então, o desprezo, ele tem a ver com essa questão hierárquica, tá? Então, é como se a gente fosse pro lado do bem, pensando na questão da aversão, e você tá aqui, assim, você é pré-primário, assim, você nem sabe ler direito. Eu sou tão evoluído que leio Machado de Assis, e você tá aprendendo beabá, assim, Então, a aversão, ela tem a ver com isso. Desculpem, o desprezo. Tá? A aversão, sem dúvida, é uma emoção negativa, não provoca sensações agradáveis. Tenho menos certeza de que o desprezo é negativo. De fato, acredito ser agradável para a maioria das pessoas sentir-se desdenhosa. Podemos ficar constrangidos depois de nos sentir dessa maneira, mas as sensações durante a emoção são mais agradáveis que desagradáveis. Por quê? Porque eu me sinto superior a você. Então, quando eu me sinto superior, é gostoso. O desprezo expressa poder ou status. Aqueles incertos a respeito dos próprios status tendem a manifestar desprezo para afirmar sua superioridade. O desprezo pode ser frequentemente acompanhado pela raiva, ou aborrecimento, ok? Num artigo intitulado Disgust, The Forgotten Emotion of Psychiatry, os psiquiatras Mary Philip, Carl Sr., Tom Farhi e E.S. David sugerem que, embora a aversão não seja considerada importante nos transtornos psiquiátricos, ela desempenha um papel de destaque em diversos desses problemas. Na aversão, uma perturbação tende a ser importante no transtorno obsessivo-compulsivo, como manifesta pensamentos obsessivos referentes à sujeira, contaminação e à necessidade de lavagem excessiva. As fobias relativas a animais podem ser baseadas na aversão. As sociais, em que as pessoas receiam ser humilhadas, podem envolver aversão autossufocada. E as fobias relativas ao sangue também envolveriam uma perturbação na aversão.
Pessoas com transtornos alimentares, tais como anorexia nervosa e bulimia, apresentam fortes sensações de aversão em relação às partes do próprio corpo, sexualidade e certos alimentos. Até hoje, ninguém sugeriu transtornos psiquiátricos envolvendo o desprezo. Porém, eu devo fazer aqui uma ressalva em relação ao transtorno de personalidade narcisista, né? Onde, obviamente, a pessoa se sente superior às outras e os narcisistas são experts em tratar as pessoas com desdém e desprezo. Ou seja, quando ela acha que você é inferior, dependendo de como o narcisista é, ele não vai ter problema nenhum em demonstrar isso de uma forma extremamente clara, assim, tipo, você é lixo. E eles falam muitas vezes, você é lixo, sai daqui, não quero nem saber de você. Então, aqui só para finalizar, alguns dos transtornos com os quais essas duas emoções podem estar relacionadas para vocês terem conhecimento disso, certo? Então, gente, o capítulo de hoje, né, o trecho do capítulo de hoje foi isso, para vocês conhecerem um pouco dessas duas emoções, da amplitude delas. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco a respeito de como perceber estas duas emoções em nós e nos outros e como a gente pode lidar com elas quando a gente percebe. Vejo vocês no próximo capítulo.